Fala aí, meu povo animado, povo feliz, povo contente da turma 601. É sempre um prazer poder estar com vocês sabem disso. Vocês moram no meu coração, vocês têm sido uma referência em termos de ensino e aprendizagem. Têm correspondido muito bem aos conteúdos, têm assimilado muito bem aquilo que nós temos passado e tem sido muito importante na execução de tarefas. Então, parabéns a todos vocês. Falamos sobre a Grécia Antiga, seu legado na área política, na área filosófica, na área cultural. Tudo que somos hoje, devemos à cultura grega. E essa cultura, ela se expandiu através de conquistas militares, falamos sobre isso, principalmente na figura de um homem chamado Alexandre Magno, o Grande. Grande porque ele era forte, alto, ele era, na verdade, um grande militar, filho de um rei importante chamado Filipe II, e ele, através de suas habilidades como general e como conquistador, ele domina e expande culturalmente todo o seu império grego. Só que Alexandre morre muito cedo. Suas conquistas entram para a história, só que Alexandre morre. E junto com a morte de Alexandre o Grande, você também tem a queda considerável do Império Romano. Tudo era centralizado em suas mãos, só que com a sua morte, infelizmente, ele não consegue manter-se estabilizado. O Império Grego é dividido e tudo aquilo que é dividido fica frágil. Experimenta você então pegar um graveto e quebrá-lo. Rapidamente você faz isso. Experimenta quebrar um molho de gravetos, que é muito mais complicado, é bem mais difícil. Foi assim. Infelizmente, Grécia, ela não consegue manter o seu esplendor e ela vai cair. E a queda do Império Grego vai dar margens à ascensão de um novo grande império, o mais longo dos impérios, um dos mais poderosos impérios do planeta, o império que até hoje é considerado um império marcante na história política, cultural, social do Ocidente inteiro. Um império tão grande que abrangeu do Oriente ao Ocidente. O que é o Oriente, professor? O Oriente é aquela famosa terra do sol nascente. Então você tem das margens do Oriente até o Ocidente o Império Romano. Professor, que império grandioso, um império muito importante. Então hoje nós vamos estudar sobre o Império Romano. E aí a nossa importante contribuição em termos de estudo, falaremos sobre o magnífico Império Romano. Onde é que está isso, professor? Isso está na unidade do capítulo 9, com o título de Roma Antiga. Todo começo, ele necessita de uma história. Só que a história de Roma ainda é muito bem contada. Não se sabe ao certo como foi formado aquela população e como que ela se expandiu, como que ela cresceu, como ela se tornou o que é hoje, para que fôssemos falar sobre ela. Então você vai ter alguns estudos que tentam falar a respeito dos povos que habitaram a região e que formaram o Império Romano. 3 são importantes para você marcar como na sua agenda, como importante, como necessário. Quais são os povos que vão formar o Império Romano? Primeiro, eu falei de povos. Eu não falei de um povo, eu falei de povos. Ou seja, Roma é um conglomerado de povos que vão se instalando na região. 3 são muito importantes. Os latinos, os sabinos e também os etruscos. Isso vai ser colocado para vocês copiarem. Você precisa decorar isso. As aldeias latinas, as aldeias sabinas e os povos etruscos, que vão então dominar a região de Roma e vão fazer com que ela seja tão importante, tão grandiosa. Percebam, 3 povos diferentes, ou seja, uma cultura muito poderosa, muito rica. Se você pega um casal, você já vê cada um com uma cultura diferenciada e muitas vezes entra em atrito. Quanto mais povos que vão se instalando, é uma cultura muito rica, uma cultura muito forte, uma cultura muito importante. Vamos lá então a saber sobre
onde começou esse império. Você tem um mapa na página 300, Origens de Roma, e você vai ver no seu livro esse ponto roxo. Como é que uma pequena aldeia, né, vai se tornar grande e poderosa nação do Império Romano? Quando eu falo império, eu falo de uma região que conquista outras regiões. Olha que interessante. Você vai ter essa região sendo formada próximo no mar Tirreno, próximo do mar Tirreno. Porque era importante estar próximo do mar? Porque era a melhor forma de você navegar e de você comercializar. Então, o mar Tirreno era como se fosse hoje o Santos Dumont, né? Onde você vem com variadas pessoas, com variadas mercadorias. Então, você tem ali o mar Tirreno como essa importante ação de comércio. E você vai ter também o rio Tibre. Professor, por que eu vou me instalar próximo aos rios? Falamos sobre isso. Todo grande império nasce próximo de rio, porque sem água não dá para você viver. Não dá para você alimentar a sua criação de gado, não dá para você cultivar os seus produtos agrícolas, não dá para você se alimentar, ou seja, sem água não existe vida. Então, todos eles, esses grandes impérios, foram criados próximos a rios. E nós vamos falar sobre o rio Tibre. Então, onde vai começar inicialmente o Império Romano? Próximo ao rio Tibre. E na região onde foi instalado essa pequena região, você vai ter ali solo fértil, ou seja, a base econômica do povo que habitava aquela região, etruscos, latinos e sabinos, era a agricultura e também o comércio. Olha que interessante, começamos a falar sobre o surgimento do que vai ser o Império Romano. Isso no ano de 753 a.C. Você ainda tem a Grécia sendo a Grécia poderosa, mas em sua decadência, e o surgimento começa a acontecer. Começa a florescer um novo império chamado de Império Romano. Eu vou contar uma historinha para vocês para entender como que foi a formação da cultura do povo romano. Eles não tinham muito conhecimento de como surgiu bem a sua história, então eles inventaram a história. O famoso mito, quando você não sabe muito bem como explicar, você tem que explicar de alguma maneira, mesmo que seja fantasiosa. Existiam dois irmãos, Rômulo e Remo. Qual o nome dos dois irmãos? Rômulo e Remo. Eles eram príncipes, eram recém-nascidos ainda, mas seriam príncipes, e acontece uma revolta e tentam tomar o trono do pai dele. O pai dele é assassinado e as crianças também vão ter que morrer para não deixar linha sucessória, e eles são colocados em pequenas cestas e colocados no rio. Qual o nome do rio? É o rio Tibre. E eles vão navegando, coitados, como Moisés, né? Sem eira nem beira, podendo virar, podendo morrer afogado, podendo ser comido por bichos. Só que eles são encontrados por uma loba. Loba come gente, não sei se você sabe disso. Só que a loba, ela vai pegar aquelas crianças e vai amamentá-la. Como assim, professor? Uma loba amamentando. O que isso quer dizer? Que aquela formação, ela vai se dar através de pessoas fortes. Romano tem que ser um povo forte, porque na sua formação, Rômulo e Remo foram criados por leite de loba, de pessoas agressivas, de pessoas determinadas. Olha só. E depois um pastor de ovelhas encontra as crianças sendo amamentado pela loba, pega, cria e explica a história para eles. Quando eles crescem, Rômulo e Remo tomam o seu lugar no trono. Só que existe apenas um rei, não dois. Rômulo e Remo eram irmãos gêmeos. O que fazer? Como me adequar a essa realidade agora?
Como é que eu posso trabalhar essa questão? Quem é que vai ceder para quem? Rômulo tem uma ideia de proteção. Ou seja, vamos proteger a nossa cidade. E através da proteção interna, a gente vai expandindo externamente. Vamos proteger o interno para expandir. O Remo fala o seguinte: não, temos que conquistar para nos defender. Então, a melhor defesa vai ser o ataque. Olha aqui que pensamento, né? Ambos são fortes. Sabe o que vai acontecer? Rômulo vai matar Remo. O próprio irmão vai matar o outro. Daí vem essa história de Roma, que vão acontecer muitas intrigas pelo poder. Muita gente vai morrer para perder o poder e outra pessoa assumir. Olha que, gente, vocês estão entrando numa história fascinante. A história romana, ela é incrível, incrível. E ela tem 3 etapas. Quantas etapas, professor? 3. 3 etapas que você vai perceber. A primeira aqui é o período monárquico. Rômulo e Remo. Rômulo, daí vai surgir a palavra Roma, vai ser um monarca, vai ser um rei. Olha que interessante. Nesse período, você vai ter então aqui um homem soberano e absoluto mandando em tudo. Monarquia, mono é de um. Anarquia, poder, poder de um. Um vai governar tudo. E isso vai durar bastante tempo, quase que 200 anos. E você vai ter, ao todo, 7 reis nesse período. Quantos reis, professor? 7. Perceba aí na página 301, falando um pouco sobre isso. Então, a primeira fase do Império Romano vai ser a fase da monarquia. É bem interessante. Só que Roma vai avançar. Roma vai expandir em questão de pensamento a respeito de administração. É muito complicado um mandar em tudo. E se essa pessoa que acordou, que manda em tudo, acordou de mau humor, acordou chateado, brigou com a mulher, quer mandar matar metade da população? Ele pode, ele é absoluto. Ele manda em tudo. Isso não vai perdurar por muito tempo. Como eu falei, o Império Romano vai ter 3 fases. Essa fase da fase monárquica vai passar com 7 reis. 7 serão os reis que vão dominar o poder em Roma. Quantos reis, professor? 7. Quais os povos que vão ter o seu representante? Você vai ter o povo etrusco, o povo latino e o povo sabino tendo representantes como reis. Essas representações não eram de maneira pacífica. Haviam guerras internas, o que enfraquecia muito Roma. Enfraquecia demais. Vamos lá entender um pouco sobre a organização social. Vamos ler depois mais para frente, período monárquico, mas a riqueza de Roma não está na monarquia. A grande curiosidade, a grande força da nossa intenção em entender Roma está na República Romana e no Império. Vamos entender a organização social. Como que funcionava a organização das pessoas. Existia uma hierarquia. Na escola tem hierarquia. O que é um poder hierárquico? O poder que vai do maior para o menor. Quem é que manda em tudo é a diretora. Quem é abaixo da diretora tem a coordenadora. Abaixo da coordenadora nós temos professores. Dos professores temos os alunos. Então existe uma cadeia hierárquica que deve ser respeitada. Em Roma também não era diferente. Vamos começar a ter algumas informações importantes da organização social de Roma. A grande elite estava concentrada e era chamada de patrícios. Considerados descendentes dos fundadores de Roma, eram grandes proprietários de terra e os únicos que participavam das decisões políticas. Daí aquele nome pejorativo, você é uma patricinha. Porque faz menção a uma pessoa que tem boa condição financeira. Interessante, né? Patrícios é a casta social mais bem sucedida em Roma.
temos os clientes, que eram plebeus que viviam sob a tutela de um patrício, ou seja, um plebeu que conseguia uma ascensão social e que de alguma forma chamava a atenção desse patrício que apadrinhava essa pessoa e dava a ela terras, dava a ela proteção, era um apadrinhamento político. Eram os clientes. Abaixo dos clientes, os plebeus. Quem eram os plebeus? Homens livres que formavam a grande massa de trabalhadores. Agricultores, artesãos, comerciantes, ferreiros, pessoas que trabalhavam nessa área. Era a grande base da constituição social. Existiam, então, os homens chamados de plebeus, a plebe. Legal. E abaixo dos plebeus existiam quem? Os escravos, que esses não tinham poder, não tinham vontade, não tinham querer, eles eram propriedade desses homens que detinham a aquisição financeira. Professor, qual é a melhor parte? Vai entrar semana que vem, quando falaremos a respeito dos outros dois grandes momentos, República e Império. Gente, beijo no coração, fiquem na paz, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.